Então, a aula de hoje, né, vamos falar sobre a classificação dos micro-organismos, sistemas de classificação dos organismos, enquadrar o alvo, né, do estudo dentro da disciplina de microbiologia geral, fungos, bactérias, vírus, nematóides, junto com os outros organismos dentro dos mais variados sistemas de classificação e adequação dentro dos rankings, dentro das categorias taxonômicas que cada um desses organismos apresenta. Então, inicialmente, os seres vivos eles eram agrupados dentro de um reino animal e vegetal. Eu sou dessa época, né? Eu estudei em alguns momentos durante o meu ensino médio, ensino fundamental, os seres vivos como fazendo parte de dois grandes grupos. Em 1866, século XIX, Haeckel ele já passou a agrupar, a incluir um grupo que levava em consideração organismos de tamanho menor, né, como as bactérias, algumas microalgas, fungos, protozoários, e essa classificação desse terceiro reino, incluindo o reino protista, além do reino animal e vegetal, era baseada no tópico, nas questões que envolviam a organização celular. Mais tarde, o Whittaker, em 1900, agora já no século XX, em 1969, ele criou, né, definiu, separou os seres vivos dentro do reino animal, plantae, os fungos protistas, que incluiriam tanto os protozoários quanto as microalgas, e os indivíduos pertencentes ao antigo reino Monera, que incluiriam as cianobactérias, né, ou as algas azuis, né, e as bactérias propriamente ditas que a gente conhece. E esse sistema de classificação, né, antes era em 3 grupos, agora incluindo 4 grupos, era baseado na organização celular, né, como critério de separação, e a forma de obtenção de energia e alimento. Vocês vão ver que a obtenção de energia e a questão de obtenção de alimento, ele tem uma relação com alguns aspectos lá das disciplinas de bioquímica, né, respiração aeróbica, respiração anaeróbica, que tem um papel muito importante, né, os micro-organismos para metabolismo microbiano, ele é essencial para entender a respeito desses processos, e esses processos nós utilizamos, os produtos gerados dessas transformações para a obtenção de energia e alimento pelos seres, são úteis, né, têm aplicabilidade para nós dentro do curso de agronomia. Vou colocar aqui no chat. Então, ainda sobre a classificação, um outro critério, né, de Voese, ainda do século XXI, em 1979, classificou os organismos em 3 supra-reinos, onde o primeiro incluiriam as arqueobactérias, que seriam as bactérias metanogênicas, termófilas, as acidófilas, ou halófitas, elementos que a gente falou na última aula a respeito, né, dos organismos considerados extremófilos, que vivem em uma condição não tão tradicional. Além desse supra-reino, né, que incluem as arqueobactérias, ou seja, essas bactérias extremófilas, nós temos as bactérias, as eubactérias. Né? Eu é um prefixo da língua portuguesa que se refere às bactérias verdadeiras, né, as bactérias propriamente ditas, que incluiriam as bactérias, né, os procariotos, tanto o supra-reino das arqueobactérias quanto o supra-reino das eubactérias, se referem a organismos eucariotos. E essas cianobactérias são importantes, né, para tratamento, as estações de tratamento de esgoto, né, de água, elas utilizam cianobactérias como esse tipo de bactéria autotrófica importante para a purificação da água. Tá? Então, reforço que ambos os supra-reinos das arqueobactérias e das eubactérias refere-se a indivíduos procarióticos, indivíduos em que a organização celular dela, o núcleo, não é individualizado e não possuem organelas especializadas, organelas membranosas. E aí o próximo reino é o reino onde incluiria, obviamente, os seres eucariotos, né, os seres, né, o supra-reino dos eucariotos, que incluiriam, ao mesmo tempo, os animais, os fungos, as plantas, os protozoários e as algas.
Então, incluiriam, além desses micro-organismos, né, os macro-organismos. Então, reparem que dentre esses 3 suprarreinos, né, as bactérias ocupam 2 espaços e os eucariotos ocupam um espaço único. E eles são realmente considerados a linha mestra da evolução dos seres vivos como pertencente a esse grupo, esse grupo pertencente aos eucariotos, né, que seriam a evolução da célula que partiu, que o ponto de partida foi uma célula procariótica, uma célula bacteriana. Então, nesses suprarreinos, eu coloquei aqui, né, uma árvore, né, filogenética que representaria alguns representantes, alguns gêneros, alguns indivíduos pertencentes, né, a esses 2 suprarreinos, das arqueobactérias e das bactérias, e dos eucariotos, incluindo protozoários, fungos, né? E quanto mais próximo dessa ramificação no topo, né, as plantas, os animais e os fungos seriam os organismos que evolutivamente ocupam os espaços, né, de transição, os que apresentam maior quantidade de características evolutivas estariam nessas ramificações mais das extremidades dessa árvore, né, espiroquetas, né? E assim serve para cada um desses 3 grandes ramos, né? Ou seja, a evolução da célula microbiana, ela, né, tanto não, quando a gente fala até de nós, macro-organismos, organismos maiores, né, eles partiram de uma célula microbiana. O processo de associação, o processo de incorporação de alguns componentes, né? Mais tarde eu vou falar sobre a teoria endossimbiótica, e vocês vão perceber o surgimento de algumas organelas essenciais dentro das células desse grupo, considerado a linha, né, evolutiva, a linha de fixação de características evolutivas e que apresentam uma imensa diversidade no ambiente terrestre, no ambiente aquático, né? Está associado a um pontapé inicial, né, a conjugação de indivíduos, né, pertencentes aos grupos, pertencentes a esse suprarreino dos procariotos. Então, a evolução ela partiu desse processo, né, onde os indivíduos eles tinham um envoltório nuclear, que tinha um organismo celular, e isso permitiu a classificação, a diferenciação de alguns seres. Então, a estrutura celular, como eu falei, né, foi um elemento importante para alguns autores, para poder separar os diferentes organismos que foram, a ciência, ela separou. No entanto, os vírus eles ficaram dentro de uma lacuna, porque eles não tinham uma organização, como a grande maioria dos seres que tinham ou uma célula ou múltiplas células, né? E essas células, obviamente, que deram origem a órgãos, que deram origem a sistemas e que tiveram uma representação, uma importância para representar, né, uma importância para desencadear um metabolismo específico, como nós temos órgãos que desencadeiam atividades extremamente relevantes para o funcionamento metabólico nosso, né, dos diferentes seres que nós encontramos que fazem parte do grupo dos eucariotos. Então, e os vírus, eles são representados por organismos que só possuem uma capa proteica e um material genético. Então, eles não são independentes, eles não têm a mesma atividade e representatividade metabólica, né, e independência que apresentam esses inúmeros outros seres que são constituídos pela unidade básica da vida, que é a célula. Então, um grande ponto de evolução, já que a gente está colocando a respeito disso, é a presença desse núcleo. Então, se antes você tinha uma célula, que é onde o pontapé inicial de tudo, onde tudo aconteceu foi uma célula bacteriana, essa célula passou a ter um envoltório nuclear e isso permitiu a dividir os indivíduos né, que apresentavam tecidos diferenciados com envoltório nuclear e aqueles que não apresentavam o envoltório nuclear. E esses que não apresentavam esse envoltório seriam representados pelas bactérias, né, as extremófilas, né, arqueobactérias e as eubactérias que eu apresentei ainda.
E esses organismos que já apresentavam organismos, né, um envoltório nuclear, começaram a desenvolver tecidos diferenciados. E esses tecidos diferenciados, como um pontapé a mais de evolução, de adição dentro da organização celular, foi o surgimento da parede celular. Então, alguns organismos que não tiveram a presença dessa parede celular, eles ficaram restritos a um reino chamado o reino protista. Então, são os organismos que não possuem essa parede celular. Então, repare que cada degrau que a gente vai descendo desse fluxograma, você tem um elemento de fixação evolutiva que explica aquele grupamento dos eucariotos, aquelas ramificações representadas pelos fungos, pelas algas e pelos animais, que são os elementos que explicam a evolução. Então, são as características evolutivas que, no passar dos anos, permitiram uma predominância, que explicaram a variabilidade desses organismos e a ocupação desses organismos nos diferentes espaços que nós temos no planeta. Partindo agora desses seres que têm parede celular, tem alguns que não têm parede celular, como é o caso nosso, os indivíduos que estão pertencentes ao reino animalia. Então, vocês reparem que as células do nosso corpo, elas têm um tipo de organização diferente, e isso faz com que eles tenham uma particularidade, uma flexibilidade com relação à célula. E aí vocês poderiam colocar, mas professor, os crustáceos, por exemplo, eles têm um corpo enrijecido, aquilo não é parede celular, não, aquilo é um outro tipo de componente, um exoesqueleto, que protege um conteúdo do corpo internamente. Então, cada filo, pertencente ao reino animalia, tem características particulares, mas todas as células desses indivíduos pertencentes ao reino animalia, lá no reino filo quinidária, porífera, vocês estudaram lá em zoologia, eles têm a célula sem a presença de parede celular, que é pertencente a esse grupo. E os seres pertencentes, a adição, além de pertencerem possuírem parede celular, eles também tiveram algum tipo, uma evolução de uma organela específica dentro do seu protoplasma, que é essa região que envolve núcleo e as organelas. Ela teve uma organela a mais, que são os cloroplastos, garantindo a autossuficiência, garantindo a existência de um nível basal de alimentação entre os outros seres, que envolve os seres produtores. A gente está falando de evolução, então tem os produtores, consumidores primários, secundários, terciários. Vocês fizeram a disciplina de evolução, no primeiro período da agronomia, e lá vocês viram essas diferentes categorias, e isso representaria indivíduos, não somente plantas, não somente aqueles pertencentes ao reino plantae, que são os organismos que são capazes de produzirem seu próprio alimento, produzirem esse açúcar que é gasto lá no processo respiratório para a produção de energia. Mas você tem também algas dentro de outros reinos, tem seres fotossintetizantes, inclusive aqui dentro do reino procariota, as cianobactérias, que não têm os cloroplastos, não têm organela, mas fazem fotossíntese, porque dentro do cloroplasto, dentro dessa organela, possuem o pigmento fotossintetizante. Então, você tem aqui aqueles que possuem cloroplasto, são os indivíduos pertencentes ao reino plantae, e aqueles que não fazem fotossíntese, que não são autossuficientes, que são heterotróficos, organizam, eles dão origem ao grupo, ao reino que a gente chama o reino fúngeo, ou seja, por aí, entre os três grupos que vocês viram ainda há pouco, que são o topo do processo de evolução, das transformações, da imensa diversidade que nós temos dos seres no planeta, nós temos aqui um micro-organismo, que são a grande maioria embora nós tenhamos cogumelos na natureza, que são visíveis a olho nu, mas a grande maioria dos micro-organismos, dos fungos, são microscópicos, não são visíveis a olho nu. Então, e eles não fazem fotossíntese. Então, já é um elemento importante para vocês carregarem, que vocês não vão enxergar, que vocês vão poder trazer para a disciplina de micologia que a gente
vai estudar os fungos mais à frente, tá? Então, aqui um micróbio, você vai ter algumas algas dentro do reino protista, microscópicas, que vão estar aqui, né, que vão ter essa característica de possuírem, né, também a capacidade de fazer fotossíntese. Algumas cianobactérias, que alguns autores também chamam de algas, só que elas não possuem cloroplasto, né, elas possuem pigmentos fotossintetizantes associados à membrana plasmática que permitem elas produzirem, né, fixarem o carbono atmosférico, carbono dos ambientes que elas ocupam, né, CO3, e transformarem em açúcar, e esse açúcar é utilizado para a respiração. Repare que sempre a matéria-prima para a respiração, né, a glicólise, ela vem de um açúcar simples. Existem várias categorias de açúcar. E esses açúcares, durante o metabolismo, durante os processos de respiração de cada grupo desses seres, desses protistas, fungos, plantas, né? Mesmo sendo uma planta também respira, também necessita de açúcar. É a glicose, que é o açúcar, o monômero mais simples, né? Para depois gerar uma molécula de energia, ATP, para ser utilizada para desenvolvimento celular, multiplicação celular, tudo aquilo que acontece na célula. O gasto energético é o mundo da energia respiratória, energia fruto, né, desses dois grandes mundos que são representados ou por organismos, que são a base dessas relações entre os seres, que são os organismos produtores que produzem esse açúcar, né, esse alimento, ou dos organismos que são dependentes desses seres, né? Os animais herbívoros são dependentes, né, dos vegetais, que são os produtores, e isso vai desencadear todo um processo de relações entre produtores, consumidores primários, consumidores terciários, que explica o funcionamento em cada nível trófico. E aqui eu finalizo explicando, né, para vocês esse processo de transformação e as características, né, que estão agrupadas aqui, que representam, que explicam as mudanças que ocorreram com cada ser. O que aconteceu em cada etapa, em cada degrau, explica para que caminho a evolução seguiu. Ok? Deixei aqui no chat. Quem quiser, tiver alguma questão, só escrever ou falar. Pode me interromper em cada momento, tá bom? E aqui agora um resumão contendo todos os autores e os processos e os sistemas de classificação. O sistema de Linneu, né, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês, de 1735, que dividia em animais e plantas. O Haeckel dividia em 3 reinos, de 1866, século XIX, dividia em 3 reinos: reino protista, reino plantar e reino animal. Shelton, em 1925, separou em 2 impérios, o império procariota e o império eucariota. Reparem que essa questão de eucarioto e procarioto foram dois elementos que sempre chamam a atenção dos autores para separar os seres vivos, separar os micro-organismos. Copeland, em 1938, dividia ainda, né, reparem que animal e planta, elas sempre ficaram, né, aqui ainda, Copeland não considerou os fungos, né, os fungos, acho que provavelmente estava dentro desse grupo das plantas, mas separou em 4 reinos: o reino monera, o reino protista, o reino plantar e o reino animal. Em 1969, o Whittaker, que eu já acabei de dizer, separou em 5 reinos e tirou de dentro do reino plantar e o reino fúngico. Então, nós teríamos o reino monera, o reino protista, o reino plantar, o reino fúngico e o reino animal. E Voese, em 1977, então, de 1977 para cá, o reino monera já foi extinto. Então, repare que alguns livros ainda consideram alguns sistemas de classificação mais antigos, né? Então, Voese separou em eubactérias e as arqueobactérias, que antigamente o monera incluía nas bactérias. Depois nós teríamos o reino dos protistas, né? Então, você tem algas pertencentes, né, esse reino, protistas, e algas pertencentes aqui ao grupo, né, do reino das eubactérias, que seriam as cianobactérias. Depois, o reino plantar, fungi e animal. Mais à frente, em 1990, né, finalizando o século XX, né,
teriam 3 domínios, que seriam as bactérias, as arqueobactérias e as eucárias, que eu acabei de mostrar para vocês ainda há pouco. E Cavalier-Smith, em 1993, 3 anos após, separou em 8 reinos, que incluiriam as eubactérias e as arqueobactérias. Então, aquele grupo que incluiriam seres procarióticos que estariam dentro desse grupo. Depois teríamos o reino das arquezoas, protozoas, o reino cromista, o reino plantae, o reino fungi. Então, aqui, o reino fungi, o cromista, ele saiu de dentro do reino fungi. Alguns organismos de dentro do reino fungi foram para o reino protozoa, que seriam os protozoários, que estão dentro desse grupo. E aqui, os indivíduos pertencentes ao reino animal. Tá? E aí vocês têm, em 1993, 8 reinos classificando os seres vivos. E Cavalier-Smith, em 1998, ainda no finalzinho do século XX, organizou os seres dentro de 6 grandes reinos, que incluiriam as bactérias, que, aqui dentro desse espaço também tem as arqueobactérias, que são as bactérias extremófilas e as eubactérias, dentro do reino bactéria, reino protozoa, que incluiriam os protozoários. Existem alguns fungos que têm um talo ameboide, estariam dentro desse reino, e aqui o reino cromista, que seriam alguns fungos que estavam aqui e que têm características similares a algas heteropônticas. E aí, os indivíduos pertencentes ao reino plantae, e indivíduos pertencentes ao reino fungi e animal. Repare que a fotossíntese, os organismos produtores, eles não somente estão dentro desse reino aqui, vocês vão ter algumas algas aqui pertencentes, aqui são as plantas pertencentes ao grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vocês vão ter algumas algas heteropônticas aqui dentro, e aqui algumas cianobactérias, antigamente chamadas cianobactérias, pertencentes aqui no reino bactéria, de acordo com a classificação de Cavalier-Smith, 1998. Então, esses são os processos de evolução. Eu estou colocando, professor, por que o senhor está colocando essa mudança? A gente veio numa discussão sobre evolução de características que permitiram a separação entre alguns reinos e algumas pessoas, alguns autores que incluíram propostas de classificação e organização desses alvos de estudos para que vocês entendam quando vocês vão verificar que às vezes algumas características separam alguns fungos entre um reino de um grupo desconhecido, um grupo considerado como falso fungo, os cromistas ou micotas, ou micetos, ou estramenópila, ele é considerado como um falso fungo. Por quê? Aqui existia um subfilo, uma subdivisão, então um filo dentro do reino fungi que incluía os fungos, os falsos fungos, que foram, durante esse processo de modernização, eu considero isso como uma modernização para tentar apresentar uma proposta mais adequada para poder representar os seres vivos, tá? Então, mais ou menos esse o intuito que o professor tem de mostrar esse sistema de classificação. Aqui, o sistema, que eu mostrei para vocês de Voese, em 1990, em 3 grandes reinos, sempre esses topos, os que estão na ponta são os que estariam numa corrida evolutiva, estariam na dianteira, assumindo uma liderança nesse processo de evolução, tanto no domínio das bactérias, das arqueobactérias e eubactérias. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, como que se obtém essas informações sobre separação, dentro dessas árvores? Nessa ilustração, por exemplo, que o senhor está apresentando, como que se obtém essas informações? Então, no passado, você tinha tanto elementos morfológicos, qualitativos, e hoje, modernamente, com o surgimento de informações técnicas de biologia molecular, você tem sítios de conservação da evolução localizados no DNA, localizados no material genético desses seres vivos. Então, esses estudos e essa obtenção
dessa separação, essas associações de características do indivíduo, né, versus esses perfis de DNA, eles são correlacionados e eles permitem a chegar a essas confirmações que eu venho colocando para vocês, essas características que são as explicações dos processos de evolução de cada um desses grupos que vocês têm dentro, né, dentre os organismos e também entre os micro-organismos, né? Então, são essas informações de DNA, graças a essas informações de DNA, né, os processos evolutivos eles ficam conservados em algumas regiões do genoma, em alguns genes específicos do DNA de todos os seres vivos, todos os seres que possuem essa célula, todos os seres que possuem material nucleico. Inclusive, os vírus, que não são considerados seres vivos, têm informações evolutivas dentro dos seus genomas, tá? Então, agora, vamos para a segunda pauta, né? De certo modo, a gente ficou discutindo o tempo todo sobre essas diferenças que existem entre seres procariotos e eucariotos, né? Com enfoque mais em evolução e o sistema de classificação, nessa primeira parte da aula. Agora, nessa segunda parte da aula, vamos falar com como que os indivíduos, agora com um critério, vocês estão no curso superior, então a gente não pode ser tão simplista para poder diferenciar um ser procarioto, uma bactéria, uma arquibactéria, de um ser eucarioto, dentro daqueles domínios que a gente mostrou de Voés. Então, o primeiro critério que nós vamos falar é sobre o cromossomo. O cromossomo de uma bactéria, de um procarioto, ele é circular, ele é simples, então ele é conectado, ele não tem um início e um fim, quando a gente está se referindo a um cromossomo. A gente sabe que um cromossomo é um local onde abriga um conjunto de genes e as expressões dos fenótipos que vocês vão estudar lá em genética, estudar um pouco de genética no segundo grau, né? Eles são pareados, 2 a 2. O DNA ele é pareado 2 a 2. E cada conjunto de genes, uma característica pode ser coordenada por um gene, por 2 genes ou por vários genes localizados em um cromossomo, em 2 cromossomos, em 3 cromossomos diferentes. Então, diferentes setores dos cromossomos que têm essa morfologia, que no caso dos procariotos, eles são circulares e simples, e dos eucariotos, que são lineares e pareados, eles são responsáveis pelo processo de expressão genética. Vocês estudaram lá em biologia celular que você tem o processo de transcrição. Você tem os materiais genéticos dentro, né, que são representados pelo seu cromossomo, e a constituição química desse cromossomo é de DNA dos seres vivos. Quer contendo uma membrana que envolva um núcleo, ou quer seja esse núcleo misturado junto com as outras organelas, como é o caso das bactérias. Então, o processo de transcrição, vocês aprenderam lá em biologia celular, que ele vai produzir uma fita molde de RNA mensageiro para a expressão de alguns fenótipos, à medida que vai passando o tempo na célula. Né? A célula vai se desenvolvendo, não são todos os genes que são expressos. Então, ele produz, no momento que há necessidade, o núcleo, ele é induzido, ele vai sintetizar uma fita de um conjunto de genes para expressar um determinado fenótipo, vai produzir esse RNA mensageiro pelo processo de transcrição e vai ser, né, esse RNA mensageiro vai em busca de um ribossomo para traduzir, gerar proteínas, e a produção desses conjuntos de aminoácidos, e esses conjuntos de aminoácidos são proteínas, nada mais são que a expressão de fenótipos dos seres vivos. Tá? Então, a expressão dos fenótipos ocorre graças a essas 2 etapas, uma etapa inicial de transcrição e uma etapa final de tradução pelo ribossomo. E aí essas proteínas vão ser responsáveis por inúmeros fenótipos que a gente observa, né? Resistência à seca, resistência, vamos falar em termos agronômicos, resistência a insetos, a pragas, resistência a fungos, a bactérias, capacidade de suportar um solo com estresses ambientais. Então, tudo isso são respostas a influências. O ambiente ele pode induzir a região cromossomal dos seres vivos de uma planta a ativar
produção de um RNA mensageiro pelo processo de transcrição e, por fim, traduzir pelo ribossomo o processo de tradução desse RNA mensageiro. Então, a primeira característica são essas de diferenciação. Então, um dos pontos que eu posso perguntar lá no Moodle de diferença entre procarioto e eucarioto. O outro ponto é a localização desse cromossomo. Então, ele está num ambiente sem separação, ele é um nucleóide. Então, a região, para o caso das bactérias, ele é um nucleóide sem membrana que envolve, e aqui é a característica que a gente sempre vem discutindo. Em eucariotos, o núcleo é individualizado. Então, vocês sabem que o citoplasma, né, em eucariotos, o citoplasma é uma coisa e o núcleo é outra. E o protoplasma é a junção do núcleo com membrana mais as inúmeras organelas que ficam no citoplasma. Então, citoplasma mais núcleo sempre se refere ao protoplasma. Então, aqui, a diferença entre um e outro também possui um protoplasma, as bactérias. Só que esse núcleo ele fica misturado numa região chamada de nucleóide e sem uma membrana que envolve esse núcleo. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa membrana, também sobre o surgimento dela, a teoria do surgimento dessa membrana. O terceiro ponto aqui de diferenciação, até que está todo mundo entendendo? Eu estou falando muito rápido, muito devagar. Está tudo certo? Estamos entendendo. Beleza? O terceiro ponto de separação de eucariotos para eucariotos é o nucleolo, né? O nucleolo, essa região próxima do núcleo, ele é ausente, é uma região que ela aparece com o fato, né, de você, o espaço próximo a esse núcleo que fica individualizado pela existência dessa membrana. Então, o nucleolo ele está presente nos eucariotos e aqui você vai ter a ocupação desse espaço próximo ao cromossomo pela região, né, pelo plasma, pelo componente que representaria o citoplasma envolvendo essa região. A quarta característica é o DNA extracromossomal. Vamos analisar a palavra extracromossomial, né, ou extracromossomal. DNA, a gente sabe que é a constituição química do cromossomo. Mas, além do cromossomo, existe DNA em outras localizações dos seres vivos. Então, esse DNA, né, ou seja, se é de DNA, ele tem material, tem genes. Genes, só que em uma quantidade menor, mas tem fora dessa região que a gente chama de genoma, daquilo que representaria, né, o que a gente chama popularmente de núcleo. Então, lembrando que DNA é a constituição química do cromossomo. Então, é igual um bolo. Um bolo ele é constituído de farinha, de ovos, de leite. Então, DNA, o ácido desoxirribonucleico, é o componente químico que faz parte, que explica do que é composto o cromossomo. Do que esse cromossomo é composto de um conjunto de genes, né? Vocês vão ver isso em genética, né? Esse DNA ele é composto de um açúcar de 5 carbonos, de uma base fosfatada e das bases, né, nitrogenadas, bases púricas e pirimídicas, adenina, guanina, citosina e timina, se fosse separar o que seria esse DNA. Mas vamos focar aqui. DNA extracromossomal, ele é presente nas bactérias. Além dessa região nuclear, os genes, né, eles podem estar localizados num tipo de estrutura chamada de plasmídio, que é um tipo local onde fica agrupado um conjunto de genes. Além do núcleo, informações genéticas podem ser repassadas para as outras células através, né, desses genes contidos dentro do plasmídio. Então, em bactérias só existe um local onde vocês podem encontrar esse DNA extracromossomal, que são as regiões plasmidiais ou o plasmídio. No caso daquele grupo, né, maior, os eucariotos, nós podemos encontrar, além do núcleo, né, vocês podem encontrar DNA dentro das mitocôndrias, mais à frente eu vou explicar para vocês por que vocês encontram, e dentro dos cloroplastos, ou seja, se você for imaginar uma célula de uma planta, que é um grande alvo de estudo do agrônomo, né, cultiva plantas, né, produz a pecuária para a produção animal,
e a agricultura para a produção vegetal. Então, as diferentes plantas que o homem cultiva na agricultura, essas plantas possuem DNA, né, genes, tanto no núcleo, quanto na mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração, quanto no cloroplasto. Então, são diferentes locais, né? Os fungos possuem mitocôndria, né? Somente mitocôndria. Os fungos não possuem, não fazem fotossíntese, não possuem cloroplasto. As bactérias, né, estão aqui, possuem plasmídio, né? Os protozoários, somente mitocôndrias. Os protozoários não fazem fotossíntese. As algas, né, possuem, né, as mitocôndrias e pigmentos fotossintetizantes, né, típicos do seu grupo, que vai permitir fazer fotossíntese, tá? Então, o DNA extracromossomal ele tem essa diferença entre procariotos e eucariotos. A respiração celular, agora, que tem a ver com mitocôndria, né, que eu acabei de falar, que é uma das questões que eu vejo, né, que às vezes vocês não estudam, ou então tem uma certa dificuldade de entender, que respirar, ó, estou inalando, né, o meu processo de respiração é oxidativo, eu preciso de oxigênio. E durante esse processo de oxigenação, existe uma íntima ligação entre moléculas de açúcares, por exemplo. A minha fonte de energia é a fonte de um açúcar. Então, quando eu venho, o meu oxigênio que eu inalo, ele é um componente que vai quebrar durante a glicólise. Eu vou falar brevemente a respeito disso, mas que ele vai quebrar a molécula de açúcar para, no momento de quebrar, separar moléculas, ela gera energia. E essa energia ela fica armazenada em aceptores de elétrons, que ao final juntarão todos esses aceptores e a energia ela vai ser acumulada na molécula de ATP. Então, eu respiro, tanto eu, um eucarioto, quanto uma bactéria, ela respira. Só que esse processo de quebra desse açúcar ocorre na mitocôndria em eucariotos. Né? No meu dedão do meu pé tem células que têm mitocôndrias que precisam do oxigênio ser levado para essas células e o açúcar que vai estar distribuído por todo o meu corpo, ele vai quebrar e vai produzir energia para todas as células do meu corpo. Lembrando que esse açúcar, ele é distribuído como? No meu intestino, né, durante o meu processo de quebra, né, de alimentação, as moléculas de açúcar vão cair na corrente sanguínea e vão distribuir para todas as células, para justamente esse processo de respiração aeróbica que ocorre, né, nas células do meu corpo. A cãibra é quando, né, eu não tenho oxigênio auxiliando nessa quebra. Então, vai usar um outro tipo de componente e vai acumular lá ácido lático. A gente vai estudar isso melhor em microagrícola, né? A gente vai falar sobre metabolismo microbiano com maior profundidade lá. E esse processo de quebra do açúcar ocorre na membrana celular, né? Então, lembrando que uma bactéria, ela possui parede celular, que é composta de tetrapeptidoglicana, e membrana plasmática, mas no seu interior, mais internamente. E essa membrana é onde ocorre a respiração celular, onde ocorre esse mesmo processo de respiração, né, que ocorre dentro da mitocôndria dos eucariotos, ocorre na membrana celular para as bactérias. Os ribossomos, eles têm subunidades, é como se fossem tamanhos, né, divisões. Então, eles têm subunidades 30, 50S ou 70S, que seriam subunidades para... né, lembrando que o ribossomo é uma organela importante para processos de tradução, né, formação de aminoácidos, expressões de fenótipos, né, oriundos dos processos de transcrição e tradução celular. E as subunidades são diferentes, né, dos ribossomos de eucariotos, que é de 40, 60 ou 80S. Então, eles têm tamanhos, é como se fosse uma representação molecular do tamanho desse ribossomo, que é diferente de procariotos para eucariotos. Então, as bactérias possuem ribossomos, então, tanto bactérias quanto eucariotos possuem ribossomos, porque se não tiver isso, como que vai expressar os vários fenótipos, como que essa bactéria vai resistir à seca, como que essa bactéria a sua vida vai ser conduzida, né? E nos eucariotos, vocês têm inúmeras funções metabólicas, né?
são associadas a esses processos de síntese de proteínas. Produz muita proteína quando a célula é jovem e quando fica velha, esse fluxo de proteína vai sendo reduzido. Então, são dois componentes do que representa o metabolismo celular. É tanto produção de energia decorrentes de membrana celular para procariotos e mitocôndria para eucariotos, ou produção de proteínas que vai conferir divisão celular, crescimento, motilidade das células, né? Uma bactéria precisa se mover e a energia para a movimentação é oriunda, né, do processo respiratório. Então, esses elementos que envolvem proteínas, né, aqui dos ribossomos, ou a energia oriunda do açúcar decorrente da respiração, são essenciais para o metabolismo desses seres. Então, a locomoção, as bactérias, todas as bactérias, elas são unicelulares, só possuem uma única célula. Então, elas possuem um flagelo que auxilia nessa mobilidade, ou seja, precisam de um ambiente aquoso. Então, vocês podem associar na agricultura ambientes com muita chuva, períodos do ano com muita água, muita chuva no ambiente, essa chuva vai favorecer tanto no filoplano, né, das folhas das plantas, na rizosfera das raízes das plantas, no ambiente vocês vão encontrar grande quantidade de proliferação das bactérias, porque o ambiente favorece. E elas se movimentam, tem uma dinâmica de mobilidade graças ao flagelo ou o próprio deslizamento sobre as superfícies. E no caso dos eucariotos, tem um flagelo ondulante, no caso dos protozoários, né, o paramécio, né, os cílios, né, e o movimento amebóide também faz parte desse grupo, além de ter órgãos mais específicos que, né, oriundo fruto desse processo de evolução em eucariotos, que auxiliam num processo de locomoção mais ativo, mais mecânico, tá? As camadas S, né, elas são componentes entre as paredes celulares que permitem a saída, né, do ambiente interno da célula para o ambiente externo. Eles podem estar presentes ou ausentes no caso das bactérias. Eu vou falar sobre a camada S no próximo módulo agora, né, que a gente vai estar começando a estudar hoje, e ausente no caso dos eucariotos, então não possuem essas camadas S, que vão ter papel importante sobre entrada e saída de componentes dentro da célula bacteriana. E a presença de pili, né, pilos ou fímbrias, seriam, às vezes, alguns alunos, eles sempre me trazem essa demanda que confundem o flagelo, que é para movimentação, com o pili. A pili, para as bactérias, elas têm a função de adesão sobre as superfícies. Então, sobre a pili, ela produz um componente mucilaginoso. Deixa eu explicar para vocês. Vocês já andaram em corredeiras, em rios, ou até mesmo perto de ambientes na casa de vocês que são de concreto, o banheiro, né? Às vezes ele é meio escorregativo, às vezes alguns pisos são escorregativos. Então, lembra das cianobactérias que já deixaram a água parada dentro de um frasco de refrigerante velho e a água ficou verde? Esse esverdeamento da água, ou uma água parada qualquer que você vê numa lagoa, viu o esverdeamento? É a proliferação de uma cianobactéria. E sobre essa superfície dessas rochas, já viram que elas são extremamente escorregadias. Às vezes a gente passa, caminha, não dá para a gente não tem adesão sobre a superfície da pedra. Por quê? Começa a crescer o que a gente chama popularmente de limo. E o que é esse limo? Limo é uma bactéria. E é onde vem a questão do pilo. E o que tem a ver, professor, a relação do pilo ou fímbria com o fato de ser escorregadio essas rochas? Então, essas cianobactérias, elas ficam sobre essa superfície, formam esses elementos de adesão, e junto com essa adesão, ela forma um componente, um elemento, um polissacarídeo, que vai fazer com que seja aquele ambiente ele seja escorregadio, seja mucilaginoso. Então, é uma população de bactérias que fica sobre essa rocha. Nos banheiros, às vezes, eles são escorregadios, porque as bactérias ficam se desenvolvendo. Você vê lá em chão batido, né? Você vê lá o esverdeamento, né, da parede, às vezes, quando você
tem uma lajota, né? É porque você tem essa bactéria e esse pilo, esse pilis, né? Ele é um elemento, uma estrutura que fica circundante à célula bacteriana e junto, para umectar esses pelos, é como se fossem pelos superficiais. O nome não é pelo, é fímbria ou pílio. Ele tem essa camada de mucilaginosa, né? Lipoproteica, que vai conferir esse aspecto de escorregadio sobre as superfícies. Então, a superfície é colonizada por essa bactéria. Então, repare que algumas bactérias produzem pile ou fímbria e nos eucariotos isso não acontece. Tá? Então, essa é a explicação que acontece em cima do limo, que vocês chamam, que vocês encontram, sobre o tronco de árvores. Às vezes você vê tanto musgos, às vezes você encosta, vê que ele é escorregadio, isso é uma indicação, lavanderia, indicação que você tem presença de cianobactérias ali presente. E a coloração verde mata a charada como sendo uma cianobactéria. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre algum elemento, né, mais específico sobre microbiologia, para não deixar nenhuma dúvida. O que é o conceito de microbiologia? É um ramo da biologia que estuda seres microscópicos quanto à sua morfologia, estrutura, fisiologia, reprodução, genética, taxonomia e interação com outros seres e o meio ambiente que a gente vai estudar no decorrer do semestre. A microbiologia tem aplicações, né, os micro-organismos têm aplicações industriais e funções biotecnológicas bastante decisivas que fizeram bastante, a descoberta dessas aplicações fizeram grande diferença, né, na nossa vida. E o instrumento de estudo para a gente conseguir, né, alcançar esse conceito, né, que nós vemos aqui da microbiologia é o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. E aí eu adiciono a questão do estereomicroscópio que eu falei na última aula para vocês. O microscópio agora é exclusivamente o microscópio óptico e o microscópio eletrônico tem algumas diferenças, né? O microscópio óptico ele tem um sistema de lente que manipula esse sistema de lente. Lembrando da última aula, ele tem lá a lente na ocular, lente na objetiva, que manipula o feixe de luz que chega ao objeto e chega ao olho do observador, que vocês vão olhar sempre através das oculares. Já o microscópio eletrônico, ele é uma luz transmitida por um feixe de elétrons. E as lentes, por um sistema de campo magnéticos que são coletados e que você vê isso eletronicamente em uma tela, né, do equipamento. O microscópio óptico ele tem uma potência de aumento, né? A grande maioria é de 1000 vezes, mas ele pode chegar até 2000 vezes de aumento, lembrando da objetiva de 100 vezes 10 dá 1000 vezes, né? Que é o padrão que vocês encontram na grande maioria dos laboratórios. E tem variantes como microscopia de fase, campo escuro e fluorescência. Já a microscopia eletrônica, ela permite um aumento de 400.000 vezes, olha o quanto de potência que ela tem. E apresenta como variantes a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Professor, daí vocês poderiam me questionar, mas professor, por que o senhor está falando da microscopia eletrônica? Por que você está mostrando a diferença entre esses dois sistemas? A gente está estudando microbiologia, certo? E a gente sabe que o menor micro-organismo que nós temos aqui de estudo são os vírus. E que se a gente não conseguir ver, como que a gente vai estudar algo que a gente não consegue ver? O meu olho não é capaz de enxergar. Então, o microscópio óptico, ele ajuda eu descobrir os elementos morfológicos, os elementos que representam o conceito de microbiologia que eu falei agora há pouco para vocês, tanto fungos, protozoários, algas. Já a microscopia eletrônica, né, bactérias também permitem. As bactérias elas ficariam numa transição. Então, as bactérias poderiam ter maior informações utilizando sistemas de microscopia eletrônica de transmissão. Mas não é aqui que eu queria chegar para explicar essa minha questão. Por que eu estou explicando a diferença de microscopia óptica e microscopia eletrônica? Porque o menor micro-organismo, né, entre aspas, né, seria o vírus, e a gente sabe que a gente precisa, né, quase como uma molécula de DNA ou RNA para você poder enxergar. E o vírus, para
ser observada, você só pode enxergar através de a partícula viral, você só pode enxergar através de microscopia eletrônica de transmissão. A transmissão, eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantando, ela vê dentro da célula. Então, eu pego um fragmento de um tecido animal, um fragmento de um tecido vegetal, e olho dentro da célula e vejo se esse tecido animal ou vegetal ele está colonizado por partícula viral. E é através da microscopia eletrônica de transmissão. A de varredura, eu vejo superfícies dos objetos. Então, quando eu quero enxergar na superfície, com essa potência de aumento de 400.000 vezes, então, se ela consegue ter essa potência tamanho, então, ela tem uma boa eficácia para enxergar esses organismos muito pequenos, né, como bactérias e vírus. Mas, volto a dizer, as bactérias também podem ser observadas em microscopia óptica, tanto é que existe um teste chamado teste de motilidade, que eu uso o microscópio óptico para observar o movimento dessas bactérias. Mas eu estou querendo me referir a uma aproximação maior, né? Um detalhe maior com relação à estrutura dessas bactérias. Professor, pode falar. No caso, é porque a gente precisa de um comprimento de onda, no caso do microscópio óptico. Está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Ah, tá. Microscópio óptico, então, nós temos um comprimento de onda um pouco maior, né? E, no caso do eletrônico, comprimento de onda referente ao movimento de elétron, né? Então, esse comprimento de onda é tão menor que a gente consegue observar micro-organismos menores ainda, né? É mais ou menos assim? Eu não sei te dizer, eu tenho que estudar mais sobre essa questão dos mecanismos dentro do termo, do conceito da amplitude do comprimento de onda. Mas, para a gente conseguir enxergar, né, o comprimento de onda dentro da microscopia eletrônica, ele tem, na minha opinião, devo estar, se eu tiver errado, depois vocês me corrijam, ela vai estar dentro da luz visível, tanto do sistema de microscopia óptica, como na microscopia eletrônica. Mas qual é o comprimento de onda e o mecanismo que eu preciso saber mais informações para poder falar a respeito? O que a gente enxerga dentro daquela faixa da luz visível. Por exemplo, o UV é uma faixa de comprimento de onda, que eu falei na última aula, que eu não enxergo, né? O raio-x é uma faixa de comprimento de onda que eu não tenho capacidade de enxergar esse comprimento. O infravermelho, por exemplo. O infravermelho eu não enxergo, mas eu sinto. O que é o infravermelho? É o calor. Quando você está na frente de uma fogueira, você está sentindo o infravermelho, o calor, né? Ou pelo tato, né? Você toca sobre os objetos e sente que aquilo está aquecido. E isso é o infravermelho, é um tipo de radiação. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Você me colocou uma questão que eu fiquei pensando aqui. Sobre porque, assim, quando a gente pensa no elétron, e o comprimento de onda que está associado a ele, se a gente imaginar que ele não é só partícula, né? É lá na casa do picômetro, né? Nanômetro, picômetro, nanômetro, angstrom, né? Nessa faixa aí, né? A nanotecnologia, né? Depende disso. Pode continuar. Então, assim, eu li uma vez e não fixei bem, por isso que eu perguntei agora, porque talvez seria uma oportunidade de a gente discutir. Eu li só uma vez, então foi só uma informação. Aí, igual você falando, eu comecei a pensar nisso aqui. Entende? Mas ele tem uma potência bem maior e ela tem esse direcionamento para vírus, né, organismos muito pequenos, né, que vai dar esses detalhes, porque você sabe que a gente identifica os seres pelas diferenças. Diferenças inicialmente morfológicas e agora, mais modernamente, a gente tem o que a gente chama de uma taxonomia moderna, né, usando dados de DNA e RNA. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês antes de passar para o próximo slide é a questão que eu também não sei explicar para vocês, mas que é quase como sendo o sistema, a ressonância magnética que a gente faz, né, que é um exame onde a gente vê internamente, vê vários fragmentos internos do nosso corpo, é um
uma técnica muito parecida com a microscopia eletrônica de transmissão no que diz respeito ao produto. O sistema de obtenção de imagem é completamente diferente. Mas o que ele permite é observação e ampliação de tamanhos internamente. Qualquer dia eu vou perguntar para alguém, seja médico, se a ressonância, que tem diferente, não sei se é ressonância, eu acho que é ressonância eletromagnética. Eu fiz uma cirurgia no ombro e eu tive que tomar um contraste, né? E aí saíram várias ilustrações de dentro, né? No ligamento que eu tinha rompido, meu ombro saía do lugar, sabe? Eu mexi o braço, se eu levantasse o braço, assim, esse braço, ele saía do lugar. Então, eu fiz esse exame, mas o que eu quero dizer é que as informações que elas são dadas, elas são similares às imagens geradas, porque é para isso, a gente faz microscopia e faz a ressonância para obter imagens e ter conclusões a partir dessa imagem. Então, ela tem uma informação muito parecida com a microscopia eletrônica de transmissão, que é ver internamente. Esses dias eu levei minha mãe para fazer um exame, ela está com catarata, e ela fez também. Lá dentro do olho, ele tirou vários planos, só com essa questão, ela ficou olhando para um feixe de luz, né, dentro de um equipamento, e tirou várias imagens que tinha lá dentro do globo ocular. Ele dava uma ideia do que aconteceu. No passado, minha mãe respingou um produto químico no olho e queimou eu não sei explicar agora, a retina. E pelas fotografias que foram tiradas em diferentes pontos, porque na verdade a microscopia ela tira de vários ângulos, né, de várias posições. E nessa técnica muito parecida com a microscopia de transmissão, por isso que eu estou lembrando, ele conseguiu ilustrar a área do tecido que estava lesionado por esse produto químico. Enfim, então é só a título de curiosidade. Então, para vocês terem ideia, né, o bacteriófago, que é um controlador, né, é um vírus que é predador de bactérias. Então, verifique aqui a relação de tamanho, né, de uma célula bacteriana. Isso aqui é a membrana plasmática de uma célula de um eucarioto, núcleo, né, uma parte desse núcleo de uma célula animal, e as relações de tamanho que vocês vão ter entre esses organismos, explicando a necessidade de técnicas particulares de microscopia. Então, o que acontece? Então, essa aqui é uma ponta, né? A ponta de uma agulha e o tamanho de uma célula bacteriana. Então, aqui, vendo com uma amplitude de 1 milímetro, você tem essa aparência, você tem, né, 1/5, né, 5 vezes, 1 a 5 vezes de aumento, né? Você tem esse aspecto de visualização da ponta dessa agulha. Então, a princípio, essa agulha, esse elemento era pontiagudo. Você vai verificando que ele já não é tão pontiagudo quando você tem, né, a divisão de 1 milímetro, né, visualizado, né, dividido em 20 partes, em 20 vezes. E aí você já começa a observar a questão da organização na forma baciliforme, né, uma bactéria baciliforme. E aí, quando você divide em 100 partes, né, com relação aos diferentes graus de aumento que você tem dos equipamentos, você começa a enxergar com maior detalhe seriam as unidades de medida que vocês têm. E aí você consegue ver a célula bacteriana. Então, o que eu quero dizer com esse slide é que quando eu tenho uma unidade de 1 milímetro, eu não tenho nenhuma régua aqui, mas é uma fração que vocês têm entre um tracinho e outro de uma régua tradicional que vocês têm. Deixa eu ver aqui, se eu achar. Aqui. Então, nessa régua, vocês não estão me enxergando, estão vendo? Estão me vendo, não? Nesse sistema, eu não sei como fazer. Estou vendo, não. Não está me vendo, né? Vocês só estão vendo o slide, né? Só o slide. Que louco. Tá bom. Então, na régua, ela tem uns tracinhos. A diferença entre um tracinho e outro, se eu dividir do 3 até o 3,1 da régua, dividir em 1000 partes, cada parte é chamada de 1 micrômetro. Então, é a unidade que a gente vê para, né, que o microscópio óptico, né, as dimensões que o microscópio óptico
consegue visualizar, seria mais adequado para grupos como fungos, protozoários, microalgas, até bactérias, e, para o caso dos vírus, teria uma 19ª, né, que é o nanômetro, né, 1 milímetro dividido em 10 a 9 partes, né? E aí você estaria isso associado à microscopia eletrônica de transmissão, explicando a importância da microscopia de transmissão para verificação dessas partículas virais, que é uma partícula, que é um micro-organismo muito pequeno. E agora, para a gente finalizar a terceira parte da aula de hoje, vamos falar sobre os primeiros seres vivos, né, que a gente já falou, são as bactérias. Então, essas bactérias, a constituição da sua célula, essa parte verde, ela é representada pela parede celular, e internamente ela tem um elemento mais flexível, mais maleável, que seria a membrana plasmática, seria um componente da célula. Isso é um procarioto. E reparem aqui no núcleo, né? O núcleo está totalmente misturado ao protoplasma, né? Junto com organelas, como ribossomos. Então, o citoplasma e a região nuclear, elas ficariam misturadas. Lembrando que, no caso das bactérias, o núcleo é circular. Então, esses foram os primeiros seres vivos e que desencadearam todo o processo de origem de todas as outras células que nós temos no planeta e, inclusive, outros, tanto micro-organismos quanto macro-organismos. E essa célula procariótica inicial, o que aconteceu? Numa primeira etapa de evolução, que eu vou me apoderar da hipótese simbiótica de origem da organela, né, das mitocôndrias e dos cloroplastos, bactérias, a primeira etapa de evolução dessa bactéria procariótica, ela se associou a bactérias aeróbicas, então elas invaginaram por dentro dessa membrana plasmática, né? Então essa bactéria conseguiu passar a parede celular e invaginar e meio que centralizou o núcleo. Centralizou o núcleo formando o que a gente chama de carioteca. Então, uma das explicações da existência, primeiro, da carioteca e existência do DNA na mitocôndria foi justamente, então, na verdade, em outras palavras, a mitocôndria nada mais é que bactérias aeróbicas que, há milhares e milhares de anos atrás, elas se associaram simbioticamente com uma célula bacteriana, e isso deu origem à célula chamada, né, as células eucarióticas. Aqui é uma célula vegetal e uma célula animal. Então, nós, animais, seguiram um único viés, um único caminho, único sentido de evolução, que foi justamente essa simbiose de uma bactéria aeróbica, uma simbiose, quando a gente fala de simbiose mutualístico, significa que né, ambos os indivíduos envolvidos, tanto a célula quanto a bactéria aeróbica, fazem uma troca entre si. Não existe uma relação de desequilíbrio. E isso direcionou ao surgimento da célula eucariótica não fotossintetizante. Então, essa organização, né, que é presente em alguns protistas, alguns fungos, e nós, animais, a nossa mitocôndria, aquele DNA extracromossomal que eu falei no início da aula, ele foi decorrente dessa associação. Essa foi a primeira que explica o surgimento das mitocôndrias. O segundo tipo de associação simbiótica ocorreu com essa célula, né? Então, foi a primeira associação que foi a mitocôndria, e o segundo tipo de associação foi uma cianobactéria. Eu falei agora há pouco, uma cianobactéria ou uma alga azul, né? Então, uma cianobactéria ou as algas azuis. Então, o segundo ser, a segunda hipótese, né, para explicar o surgimento do cloroplasto, pois tem DNA tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, e isso é explicado graças a essa teoria endossimbiótica, onde essa cianobactéria, ela introgrediu, né, se associou a essas outras células, e é claro que formou uma célula vegetal, que o componente da parede celular dos vegetais é diferente do componente da parede celular de uma célula, de uma bactéria, né? Então, formando o cloroplasto. Então, no caso dos vegetais, vocês têm DNA no núcleo
você tem DNA nas mitocôndrias e tem DNA extracromossomal nos cloroplastos. E dessa forma eu fecho esse ciclo que eu estava falando para vocês anteriormente, aonde o DNA extracromossomal, além do núcleo, da onde que ele veio? Ele veio de uma etapa inicial da associação de uma bactéria aeróbica e numa outra etapa da associação simbiótica de uma cianobactéria com essa célula que continha essa mitocôndria. Repare, né? No momento que ele introgrediu, ele setorizou o núcleo, aqui permaneceu ainda um núcleo individualizado, né, com a carioteca, e essas organelas especializadas, que são ditas, né, toda vez que se fala sobre os eucariotos, a gente se refere às organelas membranosas, organelas especializadas, a gente se refere a essas duas organelas como os cloroplastos, né, e as mitocôndrias, que é o que a gente, né, coloquei aqui para vocês, a explicação do surgimento da célula eucariótica fotossintetizante, presente em alguns protistas e plantas, e o surgimento da célula eucariótica não fotossintetizante, presente em protistas, fungos e animais. Beleza? Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Teoria do simbionte. Então, duas associações. Quem foram as associações? Bactéria aeróbica e uma cianobactéria. Tá? Então, isso é a explicação do surgimento. A gente veio com um discurso no início da aula de evolução, desde o início, né? É claro que o homem não acompanhou esses processos evolutivos, mas a ciência chegou a essa conclusão sobre como a nossa célula eucariótica surgiu. Então, nós somos, na verdade, oriundos de uma bactéria. Nós, no passado, né, milhares e milhares de anos atrás, evolutivamente surgimos a partir de uma bactéria, que é alvo de estudo, o primeiro módulo, né, de estudo da nossa disciplina de microbiologia. Então, você tem aqui, repetindo, um ancestral procarionte. Esse ancestral procarionte não passou por nenhuma mudança, nenhuma simbiose. Então, ele ficou, né, nós tínhamos alguns representantes que ficam dentro do reino procariota, sendo bactérias, e as bactérias, arqueobactérias, ficarem dentro desse grupo. Então, aqui essa célula, né, houve uma simbiose de uma bactéria, né, com essa célula que introgrediu, deu origem à mitocôndria, e essa introgressão deu origem aos indivíduos pertencentes ao reino fúngico, indivíduos pertencentes ao reino animalia, alguns protozoários, né? Então, esses só têm essa associação com, né, associação simbiótica com uma bactéria, né? A simbiose mutualística com uma bactéria aeróbica. E deu origem a esses três grandes grupos. Só que essa célula também passou por um outro tipo de associação, outro tipo de simbiose. Ó. As cianobactérias se associaram e aí dando origem ao cloroplasto, originando as plantas, originando algumas algas, né? E assim fechando os diferentes grupos de organismos, tanto macro quanto micro-organismos, representando o que é, né, a evolução e classificação da célula, né, das células desses micro-organismos que nós temos no planeta. Beleza? Alguma dúvida? Sim, professor. Pode falar. Essa primeira estrutura aqui, não estou vendo o slide aqui. A primeira estrutura lá, que depois vai... O termo não é incorporar, né? No caso, é simbiose, né? Entre a cianobactéria e depois a bactéria a bactéria aeróbica, né? Essa célula procariótica inicial, isso aí a gente considera como uma bactéria também. É uma bactéria com outra bactéria. Então, Porque... você tem associação de algas com fungos, que dão origem a fungos. Você tem associação de bactérias com as raízes das plantas, que vão formar os nódulos para fixação de nitrogênio. Sim. Né? São associações.
são exemplos que eu estou dando para vocês de associações simbióticas. Certo. Certo? Ok, só isso mesmo. Entendeu? Vamos lá, então. E agora o tema da aula de hoje. Até que mais alguma dúvida? Meninos? Vamos, então, estudar a morfologia da célula bacteriana. Vamos começar o estudo das bactérias. O módulo 3, ele está previsto a gente estudar as bactérias.